Oi, 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 gente, tudo bem? Cheguei aqui no meu segundo vídeo do canal. Tô muito feliz e quero muito receber o feedback de vocês. Quero saber se tá ajudando, se o primeiro vídeo que eu gravei ajudou, se vocês conseguiram já aproveitar as dicas que eu passei. E antes de continuar esse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal e eu quero muito que vocês deixem também as sugestões para eu poder gravar mais e mais vídeos com muitos conteúdos aí para vocês. Hoje o conteúdo está demais, é um conteúdo que eu preparei com muito carinho, algo que eu tive bastante dificuldade lá no início e que hoje eu quero passar para vocês. Como dirigir um ensaio e torná-lo memorável. Cliente entrou em contato. O que eu devo fazer? Seja gentil, seja educado. Não trate o seu cliente como mais um. Quem aí já não mandou, já não solicitou orçamento para algum fornecedor e o fornecedor só responde aquilo que você perguntou? Oi, eu gostaria de saber o valor, como funciona esse serviço, ou como funciona esse produto. A pessoa te manda exatamente o que você pergunta, não te deseja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e aí você fica com aquela cara de, acho que ele não quer falar comigo. Não seja uma pessoa assim. Trate o seu cliente com carinho, se importe com o seu cliente. Lembre que ele está entrando em contato com você muitas vezes para solicitar o orçamento de um ensaio que vai ser o ensaio da vida deles. Vai ser o ensaio do momento mais importante da vida deles, como por exemplo o ensaio gestante, o ensaio newborn, o ensaio pré-wedding, um orçamento de evento, seja batizado, seja aniversário. Então lembre que isso é importante para o seu cliente. Então, se é importante para o seu cliente, tem que ser importante para você, né? Então, vamos lá. Gente, o cliente entrou em contato, a primeira coisa que você precisa fazer é crie uma conversa agradável. Faça com que o seu cliente goste de você, porque a direção do ensaio não começa a partir do momento que você está com o cliente na sessão. Ela começa no primeiro contato. E esse primeiro contato vai definir se essa pessoa vai ter ou não o conforto de posar para você, de posar para suas lentes. Então é muito importante que ela fique confortável com você. Ah, Fernando, o que eu devo fazer? Entrou em contato, pediu o orçamento, se é uma gestante, oi, tudo bem? Que bom, fulana, que você entrou em contato, o meu nome é tal, fala um pouquinho do seu trabalho, conta um pouquinho para ela há quanto tempo você é fotógrafa, qual a sua especialidade, né? E aí sim você vai perguntar para ela com quantas semanas ela está, se ela pretende ter parto cesariana, ter parto normal, ou se ela é mais naturalista, qual a maternidade. Tudo isso você pode questionar. Se referente ao ensaio, como que ela pensou? É um ensaio externo? É um ensaio na praia? É um ensaio no estúdio? É uma coisa mais intimista, mais lifestyle? Tudo isso você pode questionar antes de dar um orçamento. E isso tudo faz com que a sua cliente goste de você. Isso tudo faz com que a sua cliente tenha vontade de fotografar com você. Afinal, é um ensaio muito importante para ela, porque senão ela não estaria fazendo. Então, se é importante para ela, ela quer fazer com que alguém se importe com aquilo que ela gosta, né? Então, primeira dica é essa daí, se importe com o seu cliente. Tenha prazer em responder um orçamento, não seja um robô, não responda todo mundo igual, até porque cada cliente que entrar em contato com você tem uma história diferente e você precisa se importar verdadeiramente com a história daquele cliente que está entrando em contato naquele momento. Às vezes, ontem, você respondeu o orçamento de uma gestante. Hoje você está respondendo um orçamento de uma mãe que acabou de ter neném. Então as sensibilidades são diferentes. Então você precisa se alinhar com a pessoa que está conversando com você. Então responda como se cada cliente fosse único, cada pedido de orçamento fosse único. Não trate como só um número, porque isso não vai te levar longe. Eu vou passar uma diquinha aqui agora para vocês que antigamente eu não fazia, mas que eu ando fazendo agora e tá funcionando legal para mim. Inclua o pai num grupo de WhatsApp. O pai ou o noivo, ou o pai se for gestante, ou o pai se for um acompanhamento, ensaio infantil, enfim. É legal. Algumas clientes gostam e algumas clientes conseguem colocar o pai no grupo. Tem cliente que não, que prefere ficar ali só você e ela. Mas se você vê brecha para fazer isso, tente colocar o pai no grupo.
porque isso vai facilitar para você. Sempre tem aquela história da mãe ir lá e falar com o pai, vou conversar com meu marido e até hoje ela não voltou. Então você incluindo o pai, pedindo autorização para a mãe, se você vê que ela tá te dando liberdade para isso, tenta incluir um pai, tenta incluir o noivo, veja, faz um grupo ali dos principais interessados, porque isso ajuda muito. Uma outra coisa que eu sempre faço na direção do trabalho é monte um PDF com os locais que você costuma fotografar. Isso, por quê? Você montando o PDF com cada local que você costuma fotografar vai facilitar e automaticamente vai estar direcionando a cliente para uma coisa mais fácil. Porque quando a cliente entra em contato com você, ela tem muitas dúvidas e uma delas é o local. Então assim, se vai ser no estúdio, ok, você passa o endereço, ela vai até o estúdio. Se é em praia, existem várias praias que você fotografa. Eu tenho várias praias, ou não, existe uma, duas, mas monte o PDF com o nome e com o local das praias que você costuma fazer. E parque a mesma coisa. E sempre lembrando que existe o custo de deslocamento para quem cobra, né? Eu acredito que a maioria. Então, se você vai para a praia, existe o custo de deslocamento. Então, você precisa deixar isso avisado para a mãe antes que ela feche, tá bom? E existe também o custo da taxa para fotografar em parque. Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, a maioria dos parques cobram para fotografar. Então, eu sempre aviso a minha cliente antes, eu não deixo ela ter surpresas no dia. Até porque no dia pode ser que ela tenha uma surpresa ainda maior. Além de pagar, ele não aceita cartão. E hoje em dia o pessoal paga só com cartão de crédito. Então a maioria dos parques aqui não aceitam cartão de crédito, aceitam só dinheiro vivo. Então você chega lá, a mãe vai ter um custo extra para pagar aquilo, ou aquilo vai vir do teu bolso, dependendo da reação da mãe, e você vai fazer a mãe sair daquele local que ela já chegou para poder tirar dinheiro em caixa eletrônico. Então é muito importante que vocês montem um PDFzinho e mande para a mãe, informando para ela, olha, eu faço no parque tal, parque tal, parque tal, se você for querer na praia, eu também faço na praia tal, praia tal, praia tal. E aí você descreve, né? Você descreve cada particularidade de cada local. Eu acho que é muito importante e muito válido você fazer isso. No caso de ensaio externo, é importante que vocês marquem um local para vocês se encontrarem, tá? Então não deixa para fazer isso também no dia anterior. No dia anterior até tudo bem, mas não deixa para fazer isso no dia. Olha, eu cheguei aqui, eu tô em tal lugar. A pessoa estacionou num lugar, você estacionou em outro, você tá num lugar, a pessoa tá em outro. Ou você tem que andar até essa pessoa, ou a pessoa tem que andar até você. E isso já gera um desconforto. E tudo isso, gente, tudo isso faz parte da direção de um ensaio. Eu acredito que a direção do ensaio, ela não é só feita no momento em que você está ali com a cliente. Claro, tem a direção naquele momento, mas tudo isso você direciona a cliente e direciona o seu trabalho para uma coisa mais agradável, né? Não fica aquele monte de imprevisto, aquele monte de, sabe, coisinhas que vão acontecer no meio do caminho, que na verdade quando você for fotografar, você tá estressado, a cliente tá estressada, não contava com aquilo. Então é muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes. Uma outra coisa muito importante é a previsão do tempo. Acompanhe a previsão do tempo pelo menos uns 5 dias antes do ensaio. Se você notar que não muda, que falta 3 dias e que ainda está marcando um tempo de chuva ou um tempo muito nublado, já avisa sua cliente, olha, possivelmente a gente vai precisar adiar o ensaio, porque tá marcando chuva, tá com um tempo instável. Então vamos acompanhar até o dia, se realmente chover, a gente já remarca. Já deixa avisado antes, porque por mais que a gente pense que a cliente sabe que se chover não vai ter ensaio, tem algumas pessoas que acham que não, que tudo bem, que a gente pode ir com guarda-chuva e não fica muito bacana, né? Eu particularmente eu não gosto de fazer quando tá chovendo. Então, ou eu levo pro estúdio ou eu faço um lifestyle. Então é muito importante que você acompanhe a previsão do tempo também. Gente, eu acabei não falando quando eu tava comentando com vocês sobre taxas de parques e tudo mais. Verifique também se no lugar que você
fechou com a sua cliente, tem estacionamento. Isso é muito importante. Às vezes tem parque que não tem estacionamento. Se for uma gestante, se ela tiver que caminhar muito, isso vai deixar um pouquinho desconfortável, vai cansar ela mais. Isso pode atrasar o seu ensaio. Então, se é um local que não tem estacionamento, já verifica um estacionamento mais próximo, já verifica uma possibilidade do pai deixar a mãe ali na porta do parque e você inicia a sessão com eles, depois o pai vem. Então é muito importante também verificar se tem estacionamento no local, tá bom? Mantenha o seu contato com a cliente até pelo menos uns 10 dias antes do ensaio, tá? Então assim, a cliente fechou com você há 20 dias atrás, tá tudo fechadinho, bonitinho. Daqui 10 dias, mande novamente uma mensagem: oi, tudo bem? Seu ensaio tá chegando, como você se sente? Tem alguma dúvida? Tá tudo certinho pra data e horário que nós combinamos? Não surgiu nenhum imprevisto aí na sua agenda? Muito importante você fazer isso pra você não ter surpresas. E pra cliente também não, porque já aconteceu comigo da cliente esquecer o ensaio, eu perder o dia todinho, porque ela esqueceu, ela não foi e eu também não marquei ninguém para aquele dia, né? Então acabei ficando com um dia livre. Então isso não é legal, né? Quando você não programa, não é bacana, né? Então é muito importante que você deixe isso aí bem avisadinho com ela. Então é importante que você avise ela com pelo menos 10 dias e faltando ali mais ou menos uns 3 dias, avise novamente. Tá chegando, falta 3 dias, tem alguma dúvida? Gente, isso não é pegação, isso é importância. A cliente tá vendo que não é ela fechou o ensaio, você recebeu e você não liga mais para ela. Na verdade não, você está ali mesmo depois de fechado, mesmo depois de garantido, você ainda tem importância com ela. Eu já vi muitos clientes reclamando para mim: olha, eu já fui em fotógrafos que normalmente às vezes nem me dá atenção depois que eu fecho, depois que eu fechei, e aí não gostei. Então assim, não façam isso, né? Cliente fechou, mantenha o contato até a data do ensaio, tá bom? O pai normalmente ele vai ou porque a mãe obrigou ou porque a mãe convenceu que ele deveria estar ali. Então realmente, gente, isso acontece com a maioria dos homens, tá? Pode ser um ensaio gestante, pode ser ensaio de bebê, de criança, pode ser até às vezes um pré-wedding, sim, às vezes vai mais da vontade da mulher mesmo. Então, como a gente pode incluir o homem sem que ele se sinta mal? Muitas vezes já aconteceu do pai chegar pra mim no ensaio e dizer: eu odeio foto, eu odeio ser fotografado e eu tô aqui porque ela me obrigou. Muitas vezes já aconteceu isso. Então, ali naquele momento eu tive que ter um jogo de cintura pra convencer ele que por mais que ele não goste, eu tenho certeza que ele vai gostar e que aquilo ali vai ser uma lembrança linda para a família daqui a alguns anos, que os filhos vão ver aquele registro e vai ficar muito feliz por ele ter participado. Então você tem que ter muita paciência, amor, carinho e não levar para o particular. Não achar que isso é com você, com a sua profissão específica. Já aconteceu isso muito comigo. Então eu digo pra vocês hoje, porque é muito importante que vocês não levem pro pessoal, tá? Às vezes ele tá ali pagando por um serviço que ele não acha que deveria pagar, entendeu? Ele acha que não deveria fazer. Então não é com você. É aquilo, a gente paga aquilo que a gente gosta de fazer. Então pra ele tá fazendo às vezes um gosto da esposa, né, da noiva. Então a gente precisa entender e lidar com essa situação, contornar essa situação de uma forma com paciência e amor. Então inclua o pai, inclua em tudo. Quando a mãe chegar, você vai entrar em contato com ela ali a primeira vez. Então, o que você vai falar com a mãe? Tudo que você for conversar com ela, você pergunta também pro pai. Toda pergunta que você fizer para ela, faça também pro pai. Faça ele ver que a opinião dele, que o que ele pensa é importante também para você. É importante para vocês, né? Pro ensaio ficar uma coisa agradável e para você conseguir captar a essência deles. Porque se você ficar com raiva do que o pai tá ali quieto na dele, você não vai conseguir captar nada. Você vai fazer uma coisa robótica e não vai ser algo tão memorável assim. Você leva a sessão.
Então você precisa entender e lembrar que eles estão na melhor fase da vida deles até então. Então você precisa ouvir mais. Fale menos de você, das suas coisas pessoais. Não é todo mundo que tem paciência de ficar ouvindo suas milhares de histórias. Então assim, você já se deparou com uma pessoa que a pessoa vai falar pra você assim: ah, eu tive um parto, meu parto vai ser cesariana. Eu tô com medo. Aí você vai virar pra ela e vai falar assim: ah, menina, você acredita que a mãe da amiga, da prima do meu marido teve um parto cesárea, ela também teve muito medo e, ai, nossa, ela ficou morrendo de medo. Gente, ela não quer saber de uma pessoa que ela não conhece, que provavelmente ela nunca viu. Ela tá ali conversando com você, expondo o medo dela, expondo às vezes algo que ela pensa. Então se importe com aquilo. Se ela falou pra você que ela tá com medo de algo, que ela tem receio de algo, se ela gosta mais de algo, valorize aquilo. Valorize a conversa que vocês estão tendo, né? Então assim, dê atenção para aquilo que ela tá fazendo, para aquilo que ela tá falando. Porque se você falar pra mim: eu não me interesso por nada que ela vai falar, você tá na profissão errada. Porque a fotografia, ela é sentimento. A fotografia, ela é interesse. Então, se você não se interessa por aquilo que você fotografa, pela pessoa que você vai fotografar, me diz como você vai capturar uma fotografia com amor, uma fotografia com sentimento. Você não vai. Então, se você não se importa, para por aí. Aqui não é o seu lugar. Então, você precisa de verdade se importar com aquelas pessoas que você vai fotografar. Então você pode perguntar, ela vai chegar lá, você pode perguntar se ela decidiu sobre o parto, onde que ela vai ter o parto, onde eles trabalham, se ela vai ter licença maternidade, se o pai vai ter licença maternidade, se ele vai ficar só 7 dias, se ele conseguiu juntar as férias com os 7 dias da licença paternidade, se a mãe vai pegar 4 ou 6 meses. Gente, são inúmeras perguntas que você consegue fazer, são inúmeros assuntos que você consegue puxar para que eles se sintam à vontade com você. Porque daí você vai começar a sessão, eles já estão tão leves que para eles vão ser natural. Então é muito importante que vocês tragam as pessoas que estão ali para você, né? Para você conseguir fazer o seu resultado final uma coisa completamente incrível e inesquecível. Gente, evite andar muito nos parques, tá? Se é um parque, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Jardim Botânico. Então o Jardim Botânico de São Paulo tem muitos lugares para fotografar. Eu não paro com a minha mão, eu sou muito expressiva. Então tem muitos lugares para fotografar. Então eu normalmente ando bastante. Só que tem parques que nada mais tem do que árvores. Então eu normalmente paro num local, eu ando no máximo um pouquinho ali, um pouquinho aqui para dar uma diferenciada, eu mudo muito o ângulo, só que eu não fico saindo muito daquele local, porque árvore por árvore eu prefiro ficar num local onde eu vou conseguir dar bastante variedade de ângulos, fazer bastante foto diferente e não vou cansar tanto a gestante, tá bom? Agora, se é um parque que você consegue aproveitar mais a estrutura toda do local, vale muito a pena você dar uma andadinha assim, tá? Agora, se você já conhece o parque, você sabe que não muda muita coisa, então tenta não andar muito com a cliente, tá? Evita ficar andando. Tenta fazer um cronograma. Quando você chegar, você já pensa onde vai ter os banheiros, né? Que normalmente ensaio externo são em banheiros, né? As trocas são feitas em banheiros. Então, assim que você chegar, você já vai pedir para a cliente vir com a primeira troca. Então, você faz ali a primeira troca, né? As fotos da primeira troca. Aí vocês vão andar até o banheiro, faz a segunda troca, vai ali, faz mais um pouquinho das fotos e aí sim, numa terceira parada, ela vai, troca a última, faz a última troca, ou se é só 2 trocas, tudo bem, continua, ou para a última vez e finaliza por ali, tá bom? Ou se vocês vão ficar ali em um local, faz a troca ali no banheiro que é pertinho mesmo, fica bacana, ninguém fica cansado e dá para aproveitar demais. Lembre-se sempre para pausas, tá, gente? Pausa para banheiro, pausa para comer um lanchinho, para beliscar alguma coisinha. Muito importante também que vocês lembrem a cliente, né, de levar água, de levar alguma coisinha para comer, principalmente se for grávida, né? Grávida tem sempre que ter um belisquinho ali, então é importante que ela leve alguma coisa para ela poder
ir comendo, tá bom? As poses, né? As direções das poses, como fazer. Isso é muito relativo. Cada fotógrafo tem um estilo de dirigir o ensaio. Eu costumo deixar os meus clientes soltos. Eu sempre tenho, né? Eu falo até pra eles, eu brinco, olha, vou fazer um natural meio que forçado. Tem um momento em que eu vou colocá-los numa determinada posição. Então eu ajeito a cabeça, eu ajeito a lateral da testa, eu ajeito às vezes a mão. E então eu faço ali aquela foto natural, mas na verdade eu montei aquela pose. Mas fica natural também. Mas eu gosto muito de cada pose que eu fizer natural, eu pedi para eles conversarem. Olha, pai, fala alguma coisinha no ouvido dela. Fala uma besteira. Ou a mãe mesmo. Lembra ele de algo muito feio que ele fez em casa e que você brigou com ele. Ou assim, uma cueca pendurada no box. Alguma coisa do tipo, sabe? Então isso deixa o ensaio mais leve e dá sorrisos, sabe? Traz sorrisos pra você, vai trazer a essência daquele casal. Às vezes eles vão se abraçar de uma forma que eles não se abraçariam se você pedisse pra eles se abraçarem. Então é muito interessante que vocês deixem eles soltos. Você precisa conduzir o ensaio. Então tem pai, tem mãe, tem casal, tem pessoa que é travado. Então ele só vai fazer aquilo que você mandar. Então ele não move uma mão se você não falar para mover a mão. Então você precisa sempre falar com eles. Fale muito. Então você precisa movimentá-los. Olha, agora vocês se abraçaram, agora eu quero que vocês corram até ali na segunda árvore tal e vem correndo pra mim, mas vem olhando um pro outro. E aí você grita e você gesticula e aí você vai ver que vai saindo fotos incríveis. Então assim, é muito bacana vocês deixarem eles à vontade na sessão, tá? Crie não só um vínculo profissional com o seu cliente, crie um vínculo de amizade mesmo, que eles vão te adotar como fotógrafa da família deles. Eles vão te adotar, vai sempre lembrar de você quando eles precisarem fotografar algum evento, quando precisarem fazer algum ensaio e principalmente quando eles precisarem indicar a fotografia, indicar um profissional de fotografia, eles lembrarem do seu trabalho. Então isso é muito, muito importante e muito gratificante. Não faça somente um vínculo profissional. Não chegue no ensaio, faça o seu trabalho e vá embora. Então é muito mais do que isso, gente. A gente precisa se envolver com aquela história. A gente precisa captar a essência daquelas pessoas de uma forma que eles vão olhar naquele álbum e vão falar: meu, eu não acredito que ficou dessa forma. Eu não imaginava que eu conseguiria fazer umas fotos assim. Eu sempre achei que eu fosse travada, eu sempre achei que eu fosse... não conseguiria sorrir, que eu faria fotos só posadas. Então não, você consegue direcionar e a gente consegue direcionar isso tendo amor pela profissão. A gente consegue direcionar um ensaio tendo gratidão por aquela pessoa que contratou o seu trabalho para registrar o melhor momento da vida dela. Então tenha isso em mente. É a melhor coisa que vocês fazem. Então é isso, gente. Acabou o nosso videozinho de hoje. Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Deixem aqui, não esqueçam de dar sugestões. Se surgiram algumas dúvidas aí, mandem aqui nos comentários que eu vou tentando responder todo mundo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.